Olá, meu nome é Priscila, sou professora de matemática, essa é a intérprete Débora e hoje vamos fazer uma videoaula sobre proporcionalidade direta e inversa. Iniciaremos mais uma sequência didática que tem como objetivo aprender mais sobre as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. O foco principal será a resolução de problemas. Você se lembra o que é razão? Sabe diferenciar grandezas diretamente e inversamente proporcionais? Compreende como usar esses conteúdos na resolução de problemas? Primeiro, vamos lembrar o que é razão. A razão, ela nada mais é do que uma forma diferente de representar a divisão, uma fração. E a proporção é a igualdade entre duas razões. Vamos ver um exemplo dessa situação. O rótulo de um produto de limpeza recomenda a diluição de 20 ml em 1 litro de água. Qual é a razão entre essas grandezas? Eu tenho que a razão vai ser de 20 para 1000, porque 1 litro tem 1000 mililitros. Simplificando por 20, 20 dividido por 20, 1. 1000 dividido por 20, 500. Então, a razão entre essas grandezas é de 1 para 500. Se desejar usar 50 ml do produto, mantendo a diluição recomendada pelo rótulo, quanto de água será necessário? Agora, nós vamos escrever uma proporção. Sabemos que a razão entre essas grandezas é de 1 para 500 e queremos saber, se forem 50 ml, qual vai ser a quantidade de água, ou seja, qual vai ser o valor de x. Existem duas formas de resolver. Ou eu posso usar a multiplicação entre os extremos e meios, 1 vezes x e 500 vezes 50, ou eu posso usar frações equivalentes, observar que de 1 para 50, eu multipliquei por 50 e multiplicar também o 500 por 50 para achar o valor de x. Nas duas situações, eu vou descobrir que x é igual a 25.000 mililitros. Grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos relembrar um pouco sobre como descobrir se as grandezas são direta ou indireta proporcionais. Quantidade de funcionários em uma fábrica e o número de produtos fabricados. Observe que, se eu tenho mais funcionários em uma fábrica, eu vou conseguir fabricar mais produtos. Da mesma forma, se eu tiver menos funcionários, vou fabricar menos produtos. Observe que essas grandezas aumentam juntas ou diminuem juntas. Então, elas são diretamente proporcionais. Quantidade de farinha e número de pães. Quanto mais farinha eu usar, mais pães eu conseguirei fazer. Então, essas grandezas também são diretamente proporcionais. Velocidade e tempo gasto para chegar ao destino. Nessa eu posso observar que quanto mais velocidade eu tiver, quanto mais rápido eu estiver indo, menos tempo eu vou gastar para chegar. Então, se uma grandeza dessas aumenta, se a velocidade aumenta, o tempo diminui. Elas são inversamente proporcionais. Quantidade de pedreiros e tempo para terminar a obra. Quanto mais pedreiros eu tenho trabalhando, menos tempo eu vou demorar para terminar essa obra. Da mesma forma, se eu diminuir a quantidade de trabalhadores, eu vou demorar mais tempo para terminar. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Vamos resolver agora alguns problemas usando essas ideias que aprendemos. Trabalhando 8 horas por dia, um pedreiro conclui uma obra em 150 dias. Se ele trabalhar 6 horas por dia,
quanto tempo levará para terminar essa obra? Então, eu tenho que observar que se eu diminuir o número de horas trabalhadas, a obra demorará mais tempo para ser concluída. Ou seja, essas grandezas são inversamente proporcionais. Vou escrever uma proporção usando essas informações. 8 está para 6, assim como x está para 150. Veja que como são inversamente proporcionais, o 150 e o x, eu inverti. Para resolver, eu vou multiplicar os extremos e os meios. 6 vezes x e 8 vezes 150. 6x, então, vai ser igual a 1.200. X igual a 1.200 dividido por 6, que é 200. Então, se esse pedreiro passar a trabalhar apenas 6 horas por dia, ele vai demorar 200 dias para terminar a obra. Uma outra situação. Um medicamento tem a concentração de 5 miligramas a cada 2 gotas. Uma pessoa que precise de 125 miligramas desse medicamento usará quantas gotas? Vamos ver aqui. Se eu aumentar a concentração, eu vou precisar de mais gotas. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Montando a proporção entre elas, 5 está para 125, assim como 2 está para x, onde x representa o valor desconhecido. Multiplicando extremos e meios, 5 vezes x, 5x. 125 vezes 2, 250. 5x igual a 250, então x igual a 250 dividido por 5, que é 50. Então, essa pessoa precisará de 50 gotas para ter 125 miligramas desse medicamento. Agora vamos resolver algumas proporções que tenham propriedade multiplicativa, propriedade distributiva da multiplicação com relação à adição ou subtração. Determine o valor de x para que a proporcionalidade seja verdadeira. Lembre-se que toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, eu tenho que fazer 5 vezes x menos 6 e 1 vezes 20. O x menos 6 deve ficar entre parênteses, porque o 5 está multiplicando esses dois termos. Usando a propriedade distributiva, 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 6, menos 30. Repito o igual e repito o 20. O menos 30 vai passar para o outro membro da equação positivo. Então, 5x igual a 20 mais 30. 20 mais 30, 50. Então, x vai ser igual a 50 dividido por 5. X igual a 10. Determine o valor de x para que a proporcionalidade seja verdadeira. Agora, nós temos uma adição aí. Vamos multiplicar, então. 20 vezes 2x mais 3 igual a 30 vezes menos 6. O 20 tem que multiplicar o 2x e o 3. Usando a propriedade distributiva, 20 vezes 2x, 40x. 20 vezes 3, 60. Igual a menos 180, que é o resultado da multiplicação de 30 por menos 6. O 60 está positivo, vai passar para o outro membro da equação, negativo. 40x igual a menos 180 menos 60. 40x, então, é igual a menos 240. Dividindo, simplificando o zero do 240 pelo zero do 40, sobra 24 dividido por 4, que é menos 6. Pessoal, essa foi a videoaula sobre esse assunto. Acessem o portal Conexão Escola, realizem a atividade para aprender mais e vejo vocês em breve.